meus queridos, bom dia a todos. Vamos começar com uma duvidazinha. Página 109, questão 120, falava o seguinte: um atleta de 95 kg está correndo a 4,5 metros por segundo. Que impulso o deterá? Então tu vê, ó, o sujeito está correndo e me deu a velocidade 4,5 metros por segundo e me deu a massa do cara, 95 kg. E ele pergunta: que impulso o deterá? Impulso é uma força que atua durante um certo período de tempo, durante um certo tempo, muito bem. E se eu quero deter ele, quer dizer que no final das contas ele vai ter que parar, né? Eu quero saber qual é o impulso, qual é o par força versus tempo que vai conseguir parar o cara. Nós vimos recentemente, acredito eu, o teorema do impulso, né? Que é a segunda lei de Newton, na verdade. Impulso igual a variação da quantidade de movimento. Impulso é igual a quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. E como no final ele para, a quantidade de movimento final dele é zero. Quer dizer que o impulso para deter ele tem que ser menos a quantidade de movimento inicial, ou seja, a massa vezes a velocidade no início. O impulso então é menos 95, que é a massa, vezes 4,5 metros por segundo, que é a velocidade. O impulso fica menos, vou no cantinho e faço 95 vezes 45, 5 vezes 5, 25 vai 2. Boto a vírgula, uma casinha, deu menos 427,5 quilograma metro por segundo. Esse menos só aparece para mostrar que o impulso está todo no sentido oposto da velocidade, que era dita positiva. Aqui as respostas estão em módulo, e o mais próximo é 412. Mais próximo, posso ter errado a multiplicação, né? 5 vezes 5, 25 vai 2, 45 é 57, não, estou bem seguro. 4 vezes 5, 20, 0 vai 2, 36, 37, 38. Não, estou bem seguro. 8, 12 foi, é isso aqui mesmo. Então, a dúvida do colega é bem justa, né? A coisa menos ruim que tem para assinalar é o item D. Então era natural a tua dúvida mesmo, não tinha gabarito, tinha toda razão. Continuando, vamos aproveitar a 122, né? 122, questão famosa do ITA aí. Até para reclamar dessa questão também, olha só. Uma sonda espacial de 1000 kg, vista de um sistema de referencial inercial, encontra-se em repouso no espaço. Num determinado instante, seu propulsor é ligado e durante o intervalo de tempo de 5 segundos, os gases são ejetados a uma velocidade constante em relação à sonda de 5.000 metros por segundo. No final deste processo, com a sonda movendo-se a 20 metros por segundo, a massa aproximada de gases ejetados é... Então tu vê que legal, ó. Tinha uma navezinha que estava parada no início, uma sonda espacial, ela estava parada no início e ela tinha uma massa de 1000 kg. Depois, quando os propulsores foram ligados, ela ejetou gás para um lado e acabou se deslocando no outro sentido. Ele disse que ela adquiriu uma velocidade de 20 metros por segundo após os gases terem sido ejetados com uma velocidade de 5.000 metros por segundo. E pergunta então qual foi a massa desses gases ejetados. Peraí, quando essa nave solta gás para um lado, é equivalente a eu ter pulado na cadeira. Eu cheguei a pular na cadeira para vocês alguma vez? Subi na cadeira e pulei da cadeira? Mostrei a ideia de sistema isolado, então. Quantidade de movimento inicial é igual a quantidade de movimento final. Os sistemas isolados, a quantidade de movimento não se altera. Inicialmente, tanto a nave quanto os gases estavam parados. Portanto, a quantidade de movimento inicial é zero.
No fim do fenômeno, tinha a quantidade de movimento da nave, da sonda, mais a quantidade de movimento dos gases. Massa da sonda, velocidade da sonda, mais massa dos gases ejetados, velocidade dos gases. Massa da sonda, 1000 kg. Velocidade que a sonda adquiriu, 20 metros por segundo. Massa dos gases ejetados, é o que eu quero descobrir. Velocidade dos gases ejetados. Se eu estou dizendo que para a direita é mais, para a esquerda, menos. É um momento perigoso. Menos 5.000 m passa para cá, mais 5.000 m. 20 vezes 1.000, 20.000. Vamos dividir ambos os lados por 1.000 e dividir ambos os lados por 5. 4 quilogramas. 4 kg. Não dá para acreditar, né, que ejetando só 4 kg de gás eu consigo colocar uma coisa de 1 tonelada a 72 km por hora, né? Mas é assim que os satélites são regulados diariamente. Para quem tem TV via satélite, é só imaginar, tem a tua antena está apontando para o céu. Se a tua antena aponta para o céu, tem alguma coisa lá no céu. É um satélite geoestacionário, que orbita a Terra na mesma velocidade que a Terra gira. Só que esse satélite ele fica sujeito a várias forças, por exemplo, os ventos solares. Então, quando esse satélite ele é desviado para um pouquinho de nada para o lado, a galera que controla esse satélite tem que usar os gases que estão lá dentro dele para jogar gás no sentido oposto e, né, regular a posição do satélite. Isso acontece o tempo todo. Um satélite geralmente é jogado uma quantidade de gás para 20, 30 anos de operação. Depois que esse gás acaba, o satélite vira lixo espacial. Tem que sempre sobrar um pouquinho de gás no final para, na última manobra, né, tu tirar o satélite daquela órbita e jogar ela numa órbita inútil. Tem um erro nessa questão. Alguém saberia me dizer qual é o erro dessa questão, mesmo vindo do ITA, considerado o melhor vestibular do país durante muito tempo? Alguém enxerga, tem um erro importante nessa questão. Um erro importante que numa Olimpíada de Física, por exemplo, seria inadmissível. Alguém enxerga qual é o erro absurdo que o ITA deixou passar nessa questão? Bom dia. Eu te pergunto, como é que pode essa porcaria ter 1000 kg e depois de ejetar 4 kg continuar com 1000 kg? É um erro, né? Vamos fazer do jeito verdadeiro agora? Para os ninjas. O ninja da física faria assim, meu querido, ó. Ele pensaria, tudo certo, tá? A quantidade de movimento inicial igual a quantidade de movimento final, tudo certo. Estava parado no início, então é honesto dizer que é zero a quantidade de movimento inicial. Após a injeção de gases vai ter a sonda indo para o lado e os gases indo para o outro, tudo ok. Só tem um detalhe. A massa dessa sonda, a massa da sonda, no início era 1000 kg. E depois que ejetar os gases, vai ter a massa de gás mais a massa que sobrou da sonda, né? Concorda comigo? Então tu vê, se a gente fosse fazer um pouquinho melhor essa questão, eu deveria trocar a massa da sonda pela massa de gás mais M, que é a massa que restou da sonda. Vamos ver se isso vai dar uma grande diferença? E ó, a massa de gás ejetada eu não sei. A massa que sobrou também não sei. A velocidade que a sonda adquiriu é 20. A massa de gases ejetados eu não sei. A velocidade desses gases foi menos 5.000. Menos porque está no lado oposto. Menos 5 massa de gases fica mais 5.000 massa dos gases. É igual a 20 massa dos gases mais 20 M. Mais passa menos 5.000 menos 20, 4.980 massa dos gases é igual a 20 massa que sobrou. Vou dividir ambos os lados por 0 e vou dividir por 2 ambos os lados. 245 mais 4, 49. Assim tu vê, eu não consigo chegar numa resposta final ainda. Só sei que a massa da nave que sobrou, né, é 249 vezes a massa de gases ejetados. E pelo que nós vimos,
essa massa de 1000 já tinha os gases aqui dentro, né? Então a massa dos gases ejetados mais a massa da nave dá 1000. Aí fazendo um sisteminha de equação, isola numa, substitui na outra. A massa de gás mais 249 vezes a massa dos gases dá 1000. 250 massa de gás dá igual a 1000. A massa de gás ejetado é 1000 dividido por 250, o que dá 4. Estou desconfiado, não tinha dado 4 de uma vez que eu fiz. A massa da sonda é 1000 menos massa de gás. Ah, garota. Essa massa da sonda não é? Não posso somar a massa dos gases, né? Isso é o que a gente já tinha feito antes, né? Aqui tinha que ser um menos, né? Porque ele perdeu aquela massa gasosa. Na hora que eu faço a distributiva, então aqui aparece um menos. Aliás, aqui não, né? Aqui aparece o menos, né? E menos passa mais. Então aqui vai ficar 5.020. Corta os zerinhos. Tá multiplicando, passa dividindo, o que dá 251. Agora vai ficar bonitinho. Aqui vai dar então 251 mais 1, 252. Agora sim a coisa vai ficar realista. Vamos ver qual vai ser a diferença. 1000 dividido por 252 dá 3, 6, 15 vai 1, 6 mais 1, 7. Sobra 4, 4, 2, vírgula abaixo 0. 9, será que 9 dá? 2 vezes 9, 18 vai 1, 45, 46 vai 4, 18, 19, 20, 21, 22. Sobra 2, 3, 1 e abaixo 0. Está de bom tamanho, né? Aproximadamente 3,9 kg. E a massa da sonda após a ejeção, então, 1000 menos 3,9, 996,1 aproximadamente. Ah, então tá bom, nem fiquei tão chateado. Deu um erro tão pequeno, né? Deu um erro tão pequeno quando a gente desconsiderou a massa dos gases ejetados que até já perdoei o cara do item. Tranquilo. Mas tu vê, né, se tu vai fazer uma questão de Olimpíada, de Física, tu tem que saber que, na verdade, tu tem que subtrair da massa da nave, né, a massa dos gases ejetados. Tá errado ainda. Ainda tá errado. Aqui é para ser a massa menos a massa dos gases, né? Concorda comigo? Não, é para aí que tá. Esse 1000 era o antes, né? Isso aqui, gente, já tem gás aqui dentro, não foi o que eu disse? É a massa da sonda mais a massa de gás que dá 1000, né? Concorda comigo? Mas essa massa que sobrou quando a nave estava indo para a direita já era a massa dela menos os 1000, né? Mas o valor vai ser aquele lá mesmo. Show de bola. Então tu vê, né, cara? Pô, o próprio ITA admitindo questão feito meia boca, ó. Isso não seria admissível 10 anos atrás, mas hoje é admissível. Show de bola. A melhor questãozinha dos últimos tempos é essa da sonda. Não que ela seja difícil de fazer, né? Olhando dessa maneira fica bobinho. Mas se a gente for discutir a questão verdadeira, ela fica um pouquinho melhor já. Show de bola, gostei de ver. Demora. Exato. Página 112, questão 8. Equilíbrio de corpo extenso. Uma barra de 10 metros de comprimento pesa 20 newtons. O ponto de giro está a 3 metros do ponto A. Então tem uma barra, tem um ponto A, tem um ponto de apoio, que ele chamou de ponto de giro já, e tem um ponto B lá na outra extremidade. Ele diz que essa barra tem 10 metros, de tal forma que é 3 metros até aqui, 7 metros o restante.
peso de 20 newtons. Então, bem no meio da barra, podemos anotar o peso dela. Nas extremidades da barra atuam forças. Qual deve ser a força aplicada no ponto B para que haja equilíbrio na barra? Então, tu vê, ele falou que aqui no ponto A tem uma força F1 de 25 newtons. Ele quer saber que força F2 deve atuar na outra extremidade para que a barra fique em equilíbrio. Isso, obrigado. Equilíbrio de corpo extenso. Seria o nomezinho da matéria que nós, temos que estudar para aprender a resolver esse tipo de situação. Então, olha só. Os passos para resolver esse tipo de questão. Primeiro, faça o diagrama de corpo livre, que é desenhar a barra e desenhar todas as forças atuando na barra. Essa aqui eu vou chamar de força de apoio, no ponto de apoio, FP. Aqui tinha a F1, que vale 25, bem no meio da barra tinha a força peso dela, e lá a força desconhecida, a força F2. Ele já nos ajudou a selecionar o ponto de giro como esse ponto aqui. Podemos chamar de ponto X, por exemplo. Depois de fazer o diagrama de corpo livre, vamos escrever a equação do momento resultante. O momento resultante tem que ser igual a zero, para que essa barra não gire. E eu tenho que selecionar um ponto de giro. O ponto de giro escolhido foi o ponto X. Dica preciosa, sempre escolha como ponto de giro o ponto onde está aplicada uma força desconhecida. Como eu não conheço essa força que eu chamei de FP, eu vou usar o ponto X como ponto de giro. E também selecione para que lado o momento é positivo, para que lado o momento é negativo. Eu sempre penso que o momento no sentido anti-horário é positivo. Se tu escolher o sentido oposto, não vai alterar a tua resposta, por incrível que pareça. Faça o diagrama de corpo livre, escolha o ponto de giro, escrevendo a equação do momento. Quantas forças vocês enxergam? Então serão 4 momentos. A soma desses 4 momentos tem que dar igual a zero. Cada força gera um momento. Vai ter o momento da força 1, o momento da força P, o momento do peso e o momento da força 2. Eu percebo nesses últimos 10 anos que o erro mais comum dos alunos nessa hora é não conseguir detectar se o momento é positivo ou negativo. Nessa hora eu te dou a seguinte dica: pegue um objeto que tu está usando para escrever, por exemplo, segure o objeto no ponto que tu selecionou como ponto de giro, ó, e faça ele girar, tá vendo? Gira. Pega o outro dedo e faz a força. E obedeça a tua regra de sinal. Vou fazer a força F1, tá vendo para baixo na esquerda, ó. Qual é o sinal do momento? Obrigado. Vou fazer a força FP bem no ponto de giro, ó. Engraçado, ó, quando eu faço a força ela não gira. Não é piada, não gira. E já que não gira eu fico indeciso, eu não sei se fica mais ou se fica menos. Pega no ponto de giro, vou fazer a força P que está à direita para baixo, ó. Negativo. Cara, se tu for pensar, tu não tem como errar aquele sinal, né, meu? Tu vê, é altamente intuitivo, tu faz na tua frente a regra de sinal. Vou fazer de novo aqui, ó. Tá vendo? Negativo. É isso aí. E se tu lembra que momento é força vezes distância, força 1 vezes braço de alavanca 1, força de apoio vezes o braço de alavanca da força de apoio, peso vezes braço de alavanca do peso, força 2 vezes braço de alavanca da força 2. Momento de uma força é a força vezes braço de alavanca. Força 1, 25. Braço de alavanca da força 1, que é a distância do ponto de giro até o ponto de aplicação da força. 3, muito obrigado. Mais ou menos. Força no ponto de apoio, não sei. Distância do ponto de apoio até o ponto de giro, 0. Era por isso que não estava girando, safadinho. Força peso da barra, 20. Distância. Esse braço de alavanca aqui, aliás, a distância, do peso até a extremidade da barra é 5 metros, já que a barra é homogênea, o peso está bem no meio dela. Se o total
é 10. Isso aqui é 3, isso aqui é 2, né? Então o braço de alavanca do peso até o ponto de giro, 2. Menos força 2, que é a que eu quero descobrir, vezes o braço de alavanca da força 2 até o ponto de giro, nós temos um braço de alavanca de 7 metros. O nome dessa distância, então, é importante que tu saiba. O nome dessa distância que a gente usa na forma do momento é braço de alavancar. Multiplicar por 0 não fede nem cheira. 3 vezes 25, 75. Menos 40. Menos 7 vezes F2 igual a 0. 75 menos 40 dá menos 35. Menos não é mais. Menos passa para o outro lado mais. Divide ambos os lados por 7. E assim a gente descobre que a força no ponto 2 tem que ser de 5 newtons. Então uma questãozinha famosa aí de equilíbrio de corpo extenso. Se nós precisássemos descobrir alguma outra coisa nesse problema, nós escreveríamos que a força resultante é igual a 0. São as duas condições de equilíbrio para corpos extensos. Momento resultante igual a 0, que é a primeira equação que a gente deve usar, e depois força resultante igual a 0. Nos piores casos desse tipo de questão, a gente tem que usar as duas equações, né? A equação do momento, a equação da força, e fazer um sistema de equação para finalizar. A maioria dos problemas de equilíbrio do corpo extenso é assim que resolve. Diagrama de corpo livre, equação do momento resultante igual a 0, substitui os dados, pum, já matou uma das forças. Ótimo pedido. Vocês já tinham estudado essa parte, né? Não viram essa parte ainda? Então fica quase impossível, né? O cara, eu diria, entender o que foi feito se ele já não viu isso uma vez na vida ou na morte. O ideal é numa próxima aula a gente ver essa teoria que chama equilíbrio de corpo extenso. O ideal ainda, né? Equilíbrio de ponto material primeiro, estudar primeiro isso, de ponto material. Depois de estudarmos equilíbrio de ponto material, estudarmos equilíbrio de corpo extenso. E aí sim começar a se preocupar em resolver esse tipo de questãozinha. Então nós vamos ter que fazer esse conteúdo aí. Eu não sei se ele vai ser meu ou do polaco, já dou uma olhada nisso. E qual era a outra? A 12. Questãozinha de elevador famosa aqui, vamos ver. Página 93, questão 12.